Olá, menino, tudo bem com vocês? Nesta quinzena, houve algumas modificações. O grupo de Linguagem, Código e Suas Tecnologias agora ficou dividido em laboratórios. Eu fiquei com o Clube da Leitura, tá? No Clube da Leitura compõe duas disciplinas, que é Língua Portuguesa e Língua Inglesa, tá? O tema para essa quinzena do Clube da Leitura é lendo, tá logo aqui embaixo. Com esse tema, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que ele quis dizer e eu irei também explicar o roteiro, tá? Devido a essas mudanças. E também mostrarei nesse mesmo vídeo, um vídeo explicativo da atividade de língua portuguesa, tá bom? Tá aí o escritor e educador Paulo Freire e essa citação dele faz com que a gente possa entender o que pensa relacionado aí com o tema proposto no Clube da Leitura. É lendo que se aprende. No Paulo Freire, ele diz o seguinte aí nessa citação: se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se aprende a trabalhar, é praticando também que se aprende a ler e escrever. Vamos praticar para aprender e aprender para praticar melhor. Vamos ler. Tá aí o convite do Paulo Freire, aí para que vocês possam sempre aumentar o gosto da leitura, porque é a partir da prática da leitura que tudo melhora, tanto no ponto de vista de conhecimento, como aí na forma como você lê, né? E também a escrita, isso é muito importante. Então, façamos aí, como essa garotinha aí, vamos ler. Esse é o convite aí do Clube da Leitura para todos os estudantes do 9º ano. Irei mostrar para vocês agora o roteiro. Como ficou o roteiro agora com essa modificação? Vejamos. Aí está o roteiro do 9º ano, tá? Tem o tema aí, é lendo que se aprende, certo? Tem aí as duas disciplinas que compõem língua portuguesa, língua inglesa, certo? Aqui tá as habilidades e aí os objetivos. Temos a atividade proposta, que vocês irão ver mais adiante, com mais detalhes. E aqui tem a avaliação que eu queria falar para vocês. Como existe o laboratório de língua portuguesa, lá no laboratório de língua portuguesa, né? Professora de vocês, Luana, que irá postar o roteiro de língua portuguesa, as atividades valerão 5 pontos. E do Clube da Leitura valerão também 5 pontos. No somatório, né, a média final bimestral será os 10 pontos. Então, isso não quer dizer que, né, quinzenal a gente vai estar avaliando 2 pontos, 1 ponto, junto com as atividades que vocês fazem. Então, tudo que você for feito, for avaliado em relação não somente à avaliação escrita, mas as atividades que vocês mandam para a gente, né, tudo vai ser avaliado. Então, o que for avaliado no Clube da Leitura será 5. O que for avaliado no Laboratório de Língua Portuguesa também será 5, compondo aí, somando aí 10 pontos, tá bom? Isso é o mais importante, eu queria que vocês soubessem aí do Clube da Leitura, que agora está interligado com o português em relação aí à pontuação. Correto? Bem, aí compõem as atividades, que é a língua portuguesa e língua inglesa, tá? Aí está o que vai ser pedido, que é justamente o poema Sertão, do Patativa do Assaré, como a professora vai trazer variação linguística, então tá muito adequo, né? Adequo esse tema com o assunto que ela vai trabalhar e que vocês possam aí curtir bastante esse poeta nordestino, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, para que vocês possam desfrutar aí da leitura desse poema. Vamos conhecer um pouquinho sobre Patativa do Assaré. Bem, aí está o Patativa do Assaré, né? Patativa do Assaré, ele foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte nordestina do século XX. Com uma linguagem simples, porém poética,
retrata a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida, que foi em 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga. Seus livros, traduzidos em vários idiomas, foram tema de estudos na Sorbonne, que no caso aí, na cadeira da literatura popular universal. Pois é. Então, apelidado de Patativa do Assaré, ele foi descoberto pelo jornalista cearense José Carvalho de Brito. Aí ele começou a publicar os seus textos no jornal Correio do Ceará. Ele foi apelidado de Patativa, né? Esse apelido surgiu porque os seus poemas eram comparados com a beleza de um canto dessa Patativa da Chapada do Aripere. Com 20 anos, Patativa do Assaré começou a viajar por várias cidades do Nordeste e diversas vezes se apresentou no rádio Araripe. No caso, ele viajou para Pará em companhia de um parente de José Alexandre Monteiro, que lá morou. Então, ele passou 5 meses lá cantando ao som da viola em companhia com cantores locais. Aí ele começou a compor aí músicas, poemas, e hoje é um dos célebres. Ele tem um título de o maior poeta popular brasileiro, tá? Patativa do Assaré. Na atividade é o poema Sertão, tá? Do Patativa do Assaré. Vocês vão fazer a leitura, responder aí as questões 1, 2 e 3, que vai estar relacionado aí sobre variação linguística, né? Que vocês vão ver aí com a professora Luana, e também relacionado aí com o eu lírico, né? Tem aí o estudo do poema, e vocês sabem, se não sabem, eu vou explicar para vocês. Na verdade, o eu lírico, também chamado de eu poético, é no caso a voz do poema, tá? Nem sempre é o poeta quem fala no poema. Em muitos poemas, quem fala é um personagem criado por ele. Pode ser um poeta do sexo masculino, por exemplo, pode escrever um poema dando voz a uma personagem feminina. Esse personagem inventado pelo poeta é chamado de eu lírico poético, certo? Então, com essa explicação aí, vocês irão fazer a leitura do poema Sertão, irão responder as questões 1, 2 e 3 e enviar para mim. Então, envia para mim lá no Google Sala de Aula, eu irei corrigir, né? Vocês enviam respostas para mim, eu irei fazer a correção e passarei para a professora Luana para aí ela fazer aí o somatório de pontos, né? No final aí do bimestre, para que haja a nota final de vocês, de língua portuguesa. Ok? Bons estudos, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.